nós vamos estudar a partir de hoje sobre a família como sendo um projeto de Deus, tá bom? Para isso, eu peço a você que abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 27 e 2:18 e 2:24, tá? É o verso 27 do primeiro capítulo e os versos 18 e 24 do segundo capítulo do livro de Gênesis, tá bom? Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Verso 18 do capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E o verso 24 do capítulo 2 diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Bom, não pesa dúvidas sobre a igreja de que a família é um dos grandes projetos de Deus, com uma conotação superior a outras ordens sociais, somente inferior à própria igreja invisível de Deus, né? Então a família, ela diante de todos os grandes projetos de Deus para a sociedade, ela é um dos maiores projetos e ela só é superada nessa ordem de estabelecimento de prioridades, por assim dizer, não é? Da parte de Deus para nós, só a igreja é superior à família. Vamos falar então da realidade atual. Hoje, vemos por parte da humanidade caída, principalmente, ativismos para destruir essa heteronormatividade estabelecida nas Sagradas Escrituras, apresentando arranjos familiares diferentes, forçando a sociedade a aceitar famílias chefiadas por mulheres, tanto aquelas que têm um homem presente como aquelas que não têm um homem presente na família, bem como as relações homoafetivas, né? Que são aquelas que têm, né, formada por homossexuais de qualquer natureza, né? Entre espécies, já temos não sei no Brasil especificamente, mas no mundo já existem aqueles que querem casar com seu gato, com seu cachorro, com a sua cobra, enfim, e coisas dessa natureza, né? E também com objetos, pessoas que né, têm relacionamentos com objetos, sejam eles quais forem, né? Vamos analisar muito rapidamente essa questão. Precisamos separar esses arranjos familiares do tempo presente em alguns tipos, né? Arranjos familiares chefiados por mulheres. Isso pode acontecer por causas naturais, né? A morte do cônjuge, por exemplo, o homem vem a falecer, né? O marido falece, a família permanece sem, a princípio, o ente masculino. A viúva, ela acaba por assumir a chefia da família, né? Até que esse novo cônjuge ele venha a ser estabelecido. Ou, se nunca mais for estabelecido, né, a mulher ela acaba assumindo a chefia da sua família até o final. Tem muitas mulheres, né, que depois de perder o seu cônjuge, principalmente aquela já lá no finalzinho da vida, geralmente ela prefere continuar solteira, né? Em muitos casos, né, ela prefere continuar solteira, outras buscam casamento. Não há ilegalidade numa mulher buscar casamento quando seu cônjuge, quando seu marido vem a falecer, né? Por causa de decisões desse casal também. Por exemplo, na separação ou no abandono do lar pela entidade masculina do casal, né? Separação
ela obviamente rompe essa relação familiar, né? O abandono também, né? Rompe essa relação familiar e aí, enfim, advém alguns, né, problemas que venham a acontecer a partir dessa situação. Outro tipo seria por desordem hierárquica, né, financeira ou acidental. Na presença de um homem, ainda que tenha um homem nessa família, né, contudo, sem o exercimento do seu papel patriarcal de heteronormatividade, né, por abdicar o homem ou por acordo entre ambos de não haver um líder na família. Existem famílias assim, onde os dois entendem que são iguais, homem e mulher, e ambos tomam a decisão. Eu só não entendo, nesses casos, como é que faz para tomar a decisão. Por quê? Porque digamos que eles estejam discordando, né? Quem é que dá a palavra final? Sobre qualquer assunto. Quem é que dá a palavra final? Na criação dos filhos, quem é que dá a palavra final? Né? Enfim, é complexo isso. Também por discordância de que o papel de líder da casa, né, no caso, seria do homem. São os igualitários, né, aqueles que acham que não deve ter um líder, que não deve ter alguém superior, né? Ou até mesmo aqueles que a mulher ela acaba por exercer a chefia no papel familiar, numa espécie de matriarcado, e muito do que tem se dito nesse tempo presente, que é a história do feminismo, né? Onde não bastou os tais direitos iguais. Hoje em dia, o feminismo ele projeta o homem como sendo inimigo da mulher, né? Mesmo dentro da relação de casamento. E aí, enfim, aqueles que adotam ou aderem à ideia do feminismo já estão para além do entendimento de igualdade, já estão passando já para o entendimento de que a mulher ela é superior ao homem, de que o homem não vale nada. Algumas já até colocam, né, morte ao homem, coisas dessa natureza. Existem os tipos, né, de famílias também por impedimento físico, né, gerado por doenças incapacitantes. Muitas vezes o marido ele fica doente ali na família e a mulher ela tem que assumir essa chefia, né, dessa casa. Mas principalmente, pessoal, o que tem acontecido é ou por desconhecimento das Sagradas Escrituras ou por rebelião a ela. Então, ou seria desobediência, né? Ou seria por rebelião contra a palavra de Deus. O mundo, tá? Ele está em franca rebelião contra Deus e a gente sabe muito bem disso, né? Mas muitas famílias, elas não têm o exercimento do poder patriarcal, a heteronormatividade, no entendimento daquilo que Deus estabeleceu, porque não tem conhecimento, tá? Tem muitas famílias hoje em dia que nem mesmo o pai e a mãe sabem da existência de Deus ou creem na existência de Deus. Então, como a gente está falando na família como base bíblica, né, projeto de Deus, muitas pessoas ignoram completamente essa informação. Tem aqueles arranjos familiares que envolvem outro gênero ou outras espécies, né? Tem a homoafetiva, né? Que é aquela onde duas pessoas do mesmo sexo, né? Ou de sexo diferente, identificando-se cada uma com o sexo oposto, que é uma coisa de maluco, né? Que acontece hoje em dia, né? Também tendo essas famílias sendo formadas hoje aí. E aqueles que se engraçam com objetos, né? Hoje, por exemplo, no Japão, né, ou China, né, franco desenvolvimento de bonecas e de bonecos, né, que imitam, né, os seres humanos, e ali a pessoa, ao invés de ter o casamento com uma outra pessoa, ela vai acabar buscando formação de um casamento com um boneco ou com uma boneca, o que é um absurdo completo, né? Mas enfim, é isso. E aí a gente vai ver expressões sendo utilizadas no mundo para embasar a discussão e fazer o combate, né, a essa heteronormatividade bíblica. A gente vai ver se falar muito em machismo, vai ver se falar muito no movimento feminista,
vai ver falar a respeito de misoginia, que na verdade é como se o homem ele odiasse mulheres, não é verdade? A gente vai ver falar de homofobia, dizendo que a Bíblia ela é homofóbica porque ela não defende a união entre pessoas do mesmo sexo, e tudo isso amparado na tal da ideologia do gênero, não é? Que vem querer dizer que a pessoa ela se autodeclara aquilo que ela quer ser, seja homem, mulher ou qualquer outra coisa dessas variáveis todas que eles estão criando hoje em dia. Então, essa ideologia do gênero, ela obviamente ela está contrária até à psicologia, por assim dizer, porque do ponto de vista da criação de Deus, a gente falou lá desde o princípio que Deus ele não só identificou fenotipicamente e geneticamente o homem e a mulher, né, tanto na sua construção física quanto na construção genética, como também na construção psíquica, né? Então, a psique do homem, a identidade dentro da cabecinha dele, dentro do cérebro dele, é exatamente a mesma que o corpo dele tem. Só que, não é? Tem se tratado essa história da ideologia do gênero, e aí as pessoas passaram a querer se identificar como sendo outra coisa que não aquele sexo que ela nasceu. Tá? Vamos falar do plano de Deus, então? Vamos abrir um pouco mais o conhecimento, o entendimento sobre o plano de Deus? Vamos falar só da primeira parte e aí a gente encerra esse estudo hoje. Tá? A construção física, né, do nosso corpo e psíquica, ou seja, da nossa mente, de macho e fêmea, de masculino e feminino, não só foi estabelecida na criação, como também foi reforçada na lei de Deus, tá? No que diz respeito ao modelo de construção familiar, na hierarquia, no funcionamento hierárquico dessa família, no comportamento sexual que o macho e a fêmea têm que ter na relação sexual, na geração dos filhos, na criação desses filhos, tá certo? No ensino e na percepção do papel desses filhos na continuidade dessa sociedade, seguindo os mesmos padrões estabelecidos por Deus. Gênesis 3,16, 5,2, 7,9, 17,10, Levítico 18,22, Provérbios 22,6, Mateus 19,4, Marcos 10,6 e vários outros textos da palavra de Deus embasam isso que eu acabei de falar. Tá? É importante que você depois faça pesquisa na palavra de Deus desses textos que a gente simplesmente cita aqui, para que você tenha compreensão a respeito do que a gente está falando, tá bom? Falando especificamente da geração, na criação de Deus, tanto no reino animal quanto no reino vegetal, nós vemos a vida como resultante da união entre o macho e uma fêmea. Na maioria dos casos, no mundo, no reino vegetal, né, e no reino animal. Tanto plantas quanto animais, e por conseguinte, né, em relação aos animais, a biologia inclui o ser humano, né, eles geram prole por causa das suas diferenças anatômicas, por causa das suas diferenças genéticas e por causa das diferenças psíquicas que eles têm. E a continuidade dessa sociedade, ela depende, né, da manutenção desse modelo que Deus construiu. Isso se dá em vários passos bem definidos conforme estabelecido nas Sagradas Escrituras, né? E a gente cita, por exemplo, o homem foi feito primeiro, né? Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Dentre
a sociedade, e até mesmo, infelizmente, no meio de alguns crentes, poderia se dizer, né, que no nosso tempo, que isso foi um evento que não tem importância. Mas precisamos entender, né, a sequência desses eventos para compreender, obviamente, a importância do fato do plano de Deus para a família, pois após a criação do homem, Deus ele delega a este responsabilidades o quê? Exclusivas. Gênesis 2,19, né? Só depois lhe concedendo uma adjutora, ainda que a falta desta foi lembrada anteriormente, né? Gênesis 2,18, Gênesis 2, 21, 22. Também a partir daqui podemos obter esse primeiro vislumbre, né, da diferenciação entre macho e fêmea, tá bom? O segundo, né? Eva, a adjutora e mãe de todos os homens, Gênesis 2,18, 3,20. O que é ser adjutora? Né? Seria a pergunta, né? Dessa palavrinha mais difícil. O adjutor, ele nada mais é do que um auxiliar ou um companheiro. Quando Deus ele olhou para Adão, né, e disse que não seria bom que este estivesse só, este de fato não estava só. Quando a gente olha para a criação de Deus, havia todos os animais e havia o próprio Deus ali presente, não é verdade? Então Adão ele não estava só. Por que Deus então faria essa pergunta, né? Ou diria que o homem estava só? O que vocês acham? A resposta para isso é muito simples, né? Nenhum dos seres criados até então seriam capazes de fornecer ao homem o que este precisava para cumprir o seu papel de governante, né, do ambiente criado, e nem a sujeição desse ambiente proposta em Gênesis capítulo 1, verso 26, bem como lhe conceder as experiências da vida conjugal. Ninguém que estava ali presente, seja animal, né, nada da criação que estava ali presente poderia atender às necessidades do homem em relação a uma adjutora, em relação a uma companheira. Obviamente, nem mesmo Deus, né, poderia ser essa contraparte do homem, né? Isso esclarece muita coisa, tá? Inclusive, o quão erradas são as heresias, né, das seitas que dizem, né, a respeito das relações sexuais, principalmente entre homens e deuses, né? O que é um absurdo, né? Um absurdo completo, não faz nenhum sentido. Voltando para Eva, esta, né, no caso, deveria ser a companheira de Adão, como a gente sabe, adjutora idônea, o que no grego, né? Eu falei até hebraico até errado, na verdade é o grego, né? Eiser Kinegdo, né? Ou é do hebraico? É hebraico mesmo. Eiser Kinegdo, né? Que quer dizer ajuda em oposição. Mas que oposição? Deus ele já estabeleceria um problema para Adão e Eva, colocando um em oposição ao outro? Claro que não. Não é isso que quer dizer a expressão, né? Isso só reforça, né, que no caso Eva, complementaria Adão, não é? Como contraparte dele, como sendo anatomicamente, não é, acessível, porém diferente, não é? A mulher ela é diferente anatomicamente do homem e a união dos dois torna, obviamente, completa essa relação, não é? É possível então se estabelecer a questão da procriação e tudo mais, não é? Que gera o fato de você ter uma companheira. Além, é óbvio, das diferenças psíquicas que diferenciam a mulher e o homem. A mulher com o entendimento de mulher, o homem com o entendimento de homem. Só assim, na união de ambos, seria admitida uma só carne, não é? Ou um só intento. Considerar Eva a mãe de todos os homens dá a exata dimensão do honroso papel da mulher em gerar em si aqueles que herdarão a terra e que continuarão o legado projetado por Deus, né?
ainda sobre Eva, paira a expressão como diante dele, descrita lá no texto bíblico. Isso, obviamente, está ligado ao elo macho e fêmea e também ao trato dedicado que o homem ele deve ter para com a sua mulher, como sendo em honra e em cuidado especial. Né? 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Olha, vamos olhar anatomicamente essa questão. Onde estão os seus olhos? Não está na sua face? Está aqui, né? Se você colocar a sua esposa na sua frente, como diante dele, você não vai ter a exata dimensão dela e o cuidado, né? Vai poder cuidar dela ali, estar no dia a dia. Vamos fazer uma análise, por exemplo, a respeito de Adão e a queda da humanidade. Onde estava Adão quando a sua esposa estava conversando com a serpente? Né? A gente não sabe a resposta disso, mas certamente ele não estava no mesmo ambiente. Por quê? Porque depois Eva teve que explicar para ele tudo o que tinha acontecido e oferecer a fruta para ele comer. Então, se Adão, né, fazendo aqui uma extrapolação do texto, se Adão tivesse, né, ali cuidando de Eva, talvez, né, aquilo que aconteceu não tivesse acontecido. Tá? A gente vai ver esse cuidado especial que o homem tem que ter com a mulher em 1 Pedro capítulo 3, verso de número 7. Bom? Bom, então, o casamento. Vamos falar do casamento desse homem e dessa mulher. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Poderemos aqui inverter a ordem e dizer, por exemplo, portanto, deixará a varoa o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ao seu homem, e serão ambos uma só carne? O que vocês acham? Levando em consideração tudo que a gente falou até aqui, será que a gente poderia inverter o texto? Dizer que a mulher ela deve sair da sua terra, da sua parentela, dos seus pais, do seu pai e mãe, e ir lá procurar um homem para si, para se casar e tornar-se com ele uma só carne? Os teóricos do politicamente correto e os feministas dirão que sim, mas é óbvio que não, né? Por quê? Porque o padrão bíblico estabelecido está claro. Gênesis capítulo 2, verso número 24, né? Ele está claríssimo para nós como ordenança. Portanto, deixará o homem, ou seja, o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, ou seja, buscará para si mulher e terá para si esposa. É uma ordem bíblica, não é uma opção, tá certo? É importante salientar aqui que nesta fase da história, né, não havia lei de Moisés. Vamos devagar. Gênesis, ele foi ditado por Deus a Moisés. Obviamente, Moisés não era contemporâneo de Adão e nem de Eva, né? Isso foi ditado. Deus ele ditou Gênesis para Moisés, para que Moisés escrevesse. Nesse contexto, a gente precisa pensar o seguinte: a ordem dos eventos na admissão do casamento, na forma do exemplo dado por Deus ali em Adão e Eva, a gente vai saber o seguinte: Adão e Eva não tinham pai e mãe. Eles foram gerados por Deus. E como é que, se fosse aplicável apenas a Adão e Eva, ou se não fosse uma ordenança de Deus que o casamento ele tivesse esta rota de início, tá? Por que Deus falaria isso para Adão e Eva? De maneira nenhuma. Ele falou para Adão e Eva porque esse era o modelo que ele estava estabelecendo a partir deles e para toda a humanidade. Tá? Fica claro para nós isso, que o evento do casamento ele segue esse rito. Deixa o homem seu pai e sua mãe,
o homem escolhe para si mulher e ambos casam se tornando uma só carne. Aí a gente vai falar o seguinte: ah, você está desprezando o direito da mulher de não querer casar com esse homem? É claro que não, né? É claro que não. O fato de ele buscar mulher para si não quer dizer que ele está obrigando ela a aceitar, tá? Aí a gente vai entrar em outro assunto, Aí entra na história de né? ser idônea. Aí a gente vai entrar na história de ser, como a minha esposa acabou de falar aqui, idônea para ele, não é? Ou ele ser idôneo para ela. A relação de oração que tem que ter, que tem que preceder o casamento, para que se entenda, né, que de fato aquele casal deve ser o casal a se casar, e por aí vai, tá bom? Aí entram outras questões. Eu estou falando apenas do modelo estabelecido por Deus, tá? E por fim, já terminando aqui esse estudo de hoje, a gente vai falar dos filhos. Gênesis 1, 28. Os filhos, ou seja, a prole, são resultantes da união de um homem e sua mulher. Não existe meio de gerar filhos que não seja por esta união, ainda que o meio utilizado seja artificial. A gente sabe que existe, né? A fertilização in vitro, a gente sabe que existe, né, o tal bebê de proveta, enfim, né, todos os meios aí que são utilizados hoje em dia para ajudar mãe e pai que têm dificuldade em ter filhos. Mas, ainda que na dificuldade, o material utilizado para a fecundação é justamente o material daquele homem com a mulher, né? Então, dessa união nasce um novo ser humano. Qualquer coisa diferente disso, obviamente, não vai redundar em um outro ser humano, vai redundar em qualquer outra coisa menos num ser humano, né? E isso, obviamente, né, atende aquilo que Deus estabeleceu para a geração de filhos, né? Dito isso, a gente entende que Deus dotou o homem da capacidade de gerar esses filhos pelos seguintes motivos. Vamos entender. Quando o texto fala frutificai, ele está dizendo toda criatura vivente de Deus foi criada com o objetivo primário de frutificar, reproduzindo-se. No caso de nós, seres humanos, essa reprodução se dá por sexo, né? E multiplicai-vos. Esta ordem não está apenas afeita ao estado da geração desses filhos, mas também da ordem natural, psíquica e moral que a gente já falou. A multiplicação de um tipo envolvendo toda a sua essência, imagem e semelhança. A gente vai lembrar o seguinte: quando Deus ele faz o homem, está dito lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso envolve não só critérios físicos, mas também de pensamento. Então, é uma reprodução não só de um ser humano físico, mas também de um ser humano espiritual e um ser humano dotado de alma e de intentos psíquicos, tá certo? De pensamento que o distingue um do outro, tá? Enchei a terra. O modelo de Adão e Eva, herdado por seus filhos e dali sucessivamente, ocuparia todos os espaços, né? Levando toda a proposta de Deus em seu projeto familiar, né? Esse enchimento da terra seguido, obviamente, da multiplicação do ser humano no padrão que Deus estabeleceu, tem o objetivo de encher a terra não só de pessoas, mas de pessoas dotadas com o mesmo intento e entendimento trazidos pelas Sagradas Escrituras. Esse foi o princípio do entendimento de Deus. Deus ele reforça esse entendimento quando ele escolhe a nação judaica, porque ela seria o reino de sacerdotes, nação santa, tudo aquilo que está descrito para o povo de Israel. E, obviamente, nós, a Igreja de Cristo, nós herdamos isso também. Né? Nós estamos aqui para fazer com que, para encher a terra de seres humanos novos, né? E da formação de novas famílias, sempre com esse entendimento do projeto de Deus, o projeto familiar.
Sujeitai-a, né, do texto quer dizer o seguinte: o modelo de Deus seria ensinado e ele seria praticado. Nós falamos ainda há pouco sobre regra de fé e prática das Sagradas Escrituras, independente de contraposições geradas por rebeldia, como eu falei anteriormente também, e por desobediência, né, por todas as gerações. Nesse entendimento, né, da rebeldia, por que a gente separa a rebeldia de desobediência? A desobediência, a gente observa nas Sagradas Escrituras aquilo que diz respeito à desobediência, quando principalmente a pessoa ela tem alguma válvula de escape, seja desconhecimento, né, daquilo que está proposto, ou ela não participa desta relação, como aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, ele não participa diretamente, tá certo? Tendo conhecimento. Então, nesse caso, a gente trata como desobediência. Agora, rebeldia, a gente vai tratar por aqueles que sabem, por aqueles que entendem, mas por aqueles que, mesmo assim, não aplicam o entendimento. Isso é rebeldia, tá? E, por fim, a palavra dominai. Segue em seção separada no versículo, a gente vai ver que está entre ponto e vírgulas, né? Essa palavra dominai, mas diz respeito ao poder concedido por Deus ao homem, né, e seus descendentes de superioridade sobre a criação, como quem usa esta criação em seu benefício. As Sagradas Escrituras, elas são a nossa fonte de resposta, né? Porque a Bíblia, ela é regra de fé e de prática, né? Ela não é só regra de fé. As pessoas, algumas, confundem essa questão porque acham que a Bíblia é um manual de culto apenas. A Bíblia não é um manual de culto. Manual de culto até algumas igrejas têm, não é? A gente, por exemplo, quando a gente vai fazer curso de teologia, a gente tem alguns livros que nos amparam em determinadas questões. Então, a gente tem, por exemplo, o Manual do Diaconato, que é um livro muito bom para diáconos, né? Feito pelo Claudio Honor Corrêa de Andrade, editado pela CPAD. A gente tem o Manual do Obreiro, que é feito por um pastor, oh meu Deus, pastor Timóteo, né? Eu não lembro o nome dele todo agora, mas é o pastor Timóteo, também editado pela CPAD, muito bom, que trata de todos os tipos de culto e de celebrações, né? O pessoal da Igreja Batista com certeza tem lá os seus manuais ótimos também, editados, né, pela casa publicadora deles lá, e tantos outros livros que são publicados por editoras não ligadas diretamente a uma convenção. Mas a Bíblia, ela é regra de fé e de prática. Nós temos que aprender e aplicar no nosso dia a dia, tá? Então, aqueles que divergem desse entendimento estão equivocados, tá bom? E precisam realmente meditar nas Sagradas Escrituras. E mais do que isso, existe uma questão que é a questão da cultura cristã, que as pessoas não entenderam ainda, tá? Nós reagimos às situações conforme as Sagradas Escrituras e não conforme o intento mundano. E tem muitos crentes, muitos cristãos que ainda estão reagindo às coisas do mundo de acordo com a visão mundana, a visão do mundo, do mesmo jeito que outras pessoas que não têm acesso às Sagradas Escrituras, elas reagem, tá? Obviamente é um equívoco deste cristão. O cristão deve reagir conforme ele é ensinado nas Sagradas Escrituras. Veja que o apóstolo Paulo, ele evidencia isso tremendamente no livro de 1 Timóteo, se não me falha a memória, quando ele diz para Timóteo, diz o seguinte: olha, permanece naquilo que tu tem aprendido. Essa afirmação de Paulo não é só com relação a falsas doutrinas ou a novo conhecimento, mas também no uso daquilo que aprendeu, tá? Vamos falar de segundo casamento. Biblicamente, o segundo casamento é possível? Sim, o segundo casamento é possível, mas existem alguns critérios, né? Eu gostaria muito de falar nisso em outro momento. Por quê? Porque se eu for falar aqui rapidamente sobre isso, eu vou acabar resumindo demais e posso causar algum transtorno de conhecimento, tá? Sobre esse tema. É possível o segundo casamento, tá?
desde que, obviamente, né, o primeiro casamento tenha sido desfeito por motivo justo. Qual é o motivo justo do primeiro casamento que poderia ensejar um segundo casamento? No caso, apenas o falecimento, né, do outro cônjuge. Então, a pessoa é viúva e aí ela estaria liberada para ter um novo casamento. E o segundo casamento também se viabiliza no caso de traição, tá? No caso de traição. Então, para esses dois casos, né, o cônjuge que foi traído, não o que traiu, o que foi traído, ele tem, né, eu compreendo desta maneira, né, que a pessoa ela está liberada para ter uma outra relação, caso a primeira relação, essa da traição, não chegue a um consenso amigável, ou seja, que haja o perdão por parte daquele que foi traído, né, e que haja por parte daquele que traiu o abandono do pecado, ou seja, extermina-se ali aquela situação de traição, não é? Enfim, a questão de se separar por conta de traição é uma coisa que está feita apenas à pessoa que foi traída. Ela pode decidir se ela quer se separar ou não, dentro desse contexto do perdão, né? O perdão não é uma opção, essa que é a verdade, né? Independente de eu continuar com aquela pessoa ou não, eu tenho que perdoá-la, porque é obrigação da minha parte, né? Uma ordem de Deus que eu perdoe a todos, né? Mas esse perdão ele não te liga efetivamente àquela pessoa que foi perdoada, tá? Se você deseja se separar, se a relação de confiança foi quebrada, né? E se você deseja se separar, a palavra de Deus ela coloca a prostituição, ela coloca o adultério como sendo uma válvula de saída para essa situação de separação e até de você contrair novo matrimônio. Quem? O traidor. O traidor, aí é com ele Deus, tá? Não traia. Veja bem, eu não sou o representante de todas as igrejas, tá? E também não estou aqui para me colocar como crítico de igrejas. Você vai ver o seguinte: nós aqui sempre damos estudo bíblico, nós aqui fazemos oração, mas em maneira nenhuma nós criticamos a igreja A, B, publicamos vídeo fazendo crítica a outras igrejas, falando da doutrina exposta em outras igrejas, tá? Por que nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso não é porque a gente não conhece a verdade. A gente não faz isso porque a gente não tem que ser caminho para expansão do escândalo. Se existe algum escândalo acontecendo na igreja A ou na igreja B, que a igreja A e a igreja B resolvam. Agora, nós que estamos aqui fazendo transmissões, a gente tem que tomar o cuidado de não gerar escândalo ou de não promover o escândalo, tá? Esse é o nosso entendimento aqui. Então, você não vai me ver criticando postura de igrejas e nem postura de pastores, tá certo? Isso não traz bem nenhum aqui na rede. Os problemas da igreja local, seja ela qual for, têm que ser tratados no seio da igreja, lá entre os membros, tá certo? Então, se a gente vê alguma coisa de errado, por exemplo, acontecendo dentro da igreja, eu lá dentro da igreja, como membro daquela igreja, eu vou tratar lá na igreja, tá certo? Pense bem, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Glória 1, a qual pertenço, eu não sou o pastor-presidente, existe um pastor-presidente lá, nós temos um entendimento, eu falo abertamente o entendimento, porque é o entendimento de todos lá, né, na nossa igreja a respeito disso, mas não necessariamente que seja o entendimento do seu pastor. Tá bom? Nós vamos falar sobre diferenciação, né, entre macho, fêmea e sua prole, entre o homem, a mulher e sua prole, e vamos resumir o estudo completando o entendimento sobre esse projeto de Deus chamado família. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, te desejando uma noite abençoada na presença do Senhor e até às 23h50 com o clamor da noite. Que Deus em Cristo te abençoe.